A WWE costuma liberar lutadores para manter o negócio em movimento, abrir espaço para novos nomes e garantir que o elenco continue fresco. E isso é uma situação bastante complicada, até porque ninguém quer ver uma pessoa ser demitida, mas já é esperada tanto pelos fãs quanto pelos próprios lutadores, mesmo que a empresa nem sempre acerte nas escolhas. Felizmente, a WWE raramente fecha as portas de forma definitiva, e por isso vimos inúmeros lutadores voltarem para uma segunda passagem na companhia. Porém, isso não significa que alguém esteja imune. Ao longo dos anos, vários nomes já foram dispensados mais de uma vez, o que sempre acaba pegando os fãs de surpresa. Então galera, nesse vídeo eu vou falar pra vocês 10 lutadores que foram demitidos da WWE inúmeras vezes. Então galera, antes da gente prosseguir pro nosso vídeo, você já sabe, né? Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu vou passar pra vocês, beleza? Então sem mais delongas e sem mais papo furado, partiu pro vídeo. Andrade. Andrade é um exemplo recente de um lutador que acabou sendo dispensado pela WWE mais de uma vez, com sua segunda passagem pela empresa tendo chegado ao fim há pouco tempo. Hoje, ele já voltou para a AEW em sua segunda passagem por lá também, mostrando que não tem problema nenhum em retornar a lugares onde já esteve. Na WWE, porém, a história foi diferente. Andrade é um talento incrível, brilhou intensamente no NXT, mas nunca conseguiu repetir o mesmo impacto no roster principal. E no fim da sua primeira passagem pela empresa, ele chegou a pedir a própria liberação do seu contrato, algo que foi concedido depois de um tempo. Já ao final da sua segunda estadia, segue cercado de mistério, com relatos conflitantes sobre os motivos de mais uma saída da empresa. EC3. EC3 é um caso clássico de potencial desperdiçado na WWE, mesmo tendo um enorme talento no microfone. Sua primeira passagem pela empresa durou 4 anos, mas foi basicamente no papel de talento em desenvolvimento. Seu auge veio no NXT, quando ainda lutava como Derek Bateman, mas sem grandes oportunidades. Não surpreendeu ninguém quando acabou sendo dispensado. Na sua volta, ele trouxe o personagem de EC3, que havia criado e brilhado na TNA, e que tinha bastante potencial para brilhar também na WWE. No NXT, sua segunda passagem teve até bons momentos, mas assim que subiu para o main roster, tudo acabou desandando. Vince McMahon praticamente o silenciou, restringindo suas promos, justamente seu ponto mais forte. O resultado foi inevitável, uma segunda demissão, e deixou claro como a WWE nunca soube aproveitar o que ele tinha de melhor. Jinder Mahal. As duas passagens de Jinder Mahal pela WWE não poderiam ser mais diferentes. Na primeira, a empresa praticamente não apostou nele, servia apenas para valorizar outros lutadores e acabou jogado na facção cômica 3MB. Por isso, sua demissão inicial acabou não surpreendendo ninguém, já que ele estava exatamente no nível que o público esperava que fosse cortado. Mas, quando ele voltou, Jinder Mahal era outro homem, muito mais musculoso, com um físico impressionante. Sendo assim, ele recebeu um grande push e chegou até a conquistar o cinturão da WWE. Viveu seu auge no Main Event, mas com o tempo foi caindo de posição no card, até se tornar pouco utilizado novamente, o que marcou o contraste total entre suas duas passagens. Kurt Hawkins. Kurt Hawkins teve algumas passagens pela WWE, mostrando um bom trabalho em certos momentos. Em sua primeira fase, ele ficou marcado pela parceria em dupla com Zack Ryder, formando os Edgeheads. A dupla se vestia como o Rated R Superstar e ajudava Edge a conquistar vitórias trapaceando. Porém, ao contrário do seu parceiro, Hawkins não conseguiu decolar em carreira solo. Quando foi recontratado pela WWE, ficou claro que a empresa não tinha grandes planos para ele. Parecia apenas mais um nome para preencher o elenco após a volta da Brand Split. Ainda assim, sua segunda passagem rendeu um momento especial. Ele e Zack Ryder se reuniram e chegaram a conquistar os cinturões de duplas, trazendo uma alegria inesperada para os fãs. Emma. Emma teve um papel muito importante no crescimento da divisão feminina na WWE.
principalmente em sua passagem pelo NXT, onde ajudou a consolidar a categoria com ótimas lutas e performances consistentes. No entanto, quando subiu para o main roster, a realidade foi bem diferente. Mesmo com o seu talento no ringue, ela nunca recebeu o mesmo destaque, sendo lembrada mais pela gimmick dançante do que por uma rivalidade de peso. Na sua segunda passagem pela WWE, a situação não mudou muito. Emma era usada em bons combates, mas quase nunca era o centro das histórias, servindo mais como apoio do que como protagonista. Por isso, quando chegou a hora da empresa fazer cortes, o nome dela acabou entrando na lista, já que não havia planos sólidos para o futuro da lutadora. Braun Strowman. Poucos atletas no mundo conseguem combinar tamanho e agilidade como o Braun Strowman, e é exatamente por isso que sempre surpreendeu o fato que ele tenha sido liberado da WWE mais de uma vez. Strowman sempre foi muito popular entre os fãs, recebendo pushes importantes, incluindo o reinado como campeão universal. Além da força bruta, ele também trazia muito carisma e, é claro, personalidade, o que fazia o público se conectar rapidamente com ele. Quando foi recontratado em 2022, os fãs comemoraram bastante, mesmo que não tenha recebido o mesmo nível de destaque que teve em sua primeira passagem. Strowman ainda conseguiu entregar grandes momentos e ajudar outros talentos a brilharem, como vimos com a sua rivalidade contra Bronson Reed. Hoje em dia, ele está semi-aposentado dos rings, direcionando totalmente o seu foco para a carreira de ator. R-Truth. R-Truth é um dos talentos mais queridos da história da WWE e certamente terá o seu lugar garantido no Hall da Fama no futuro. Porém, nem mesmo toda essa popularidade o impediu de ser demitido 2 vezes pela empresa. A primeira aconteceu em 2001, após alguns anos atuando apenas como talento de undercard, sendo pouco aproveitado. Mas o que realmente chocou os fãs foi a sua liberação em 2025, justamente quando estava em plena rivalidade contra John Cena. A decisão da WWE gerou uma enorme revolta do público, levando a companhia a recontratá-lo imediatamente. Ainda assim, a situação deixou marcas, já que muitos fãs perderam um pouco do respeito pela empresa diante dessa decisão inesperada. Mickie James. Mickie James é uma verdadeira lenda da luta livre feminina, responsável por inúmeros momentos marcantes na WWE. Múltiplas vezes campeã feminina, com 5 reinados como campeã mundial e também com o cinturão das divas, ela sempre mostrou seu talento e importância dentro da empresa. Mesmo assim, acabou sendo demitida 2 vezes. A primeira saída pegou todos de surpresa, quando Mickie James revelou que a WWE disse estar seguindo uma nova direção para a divisão feminina. Já a segunda foi ainda mais polêmica. Apesar de não receber o mesmo destaque de antes, ela ainda tinha experiência e talento para elevar outras lutadoras, mas em vez disso foi dispensada e, para piorar, teve seus pertences enviados em uma sacola de lixo, algo que escancarou a falta de respeito da empresa naquele momento. Billy Gunn. Billy Gunn pode ser um futuro Hall of Famer solo na WWE, mas sua trajetória com a empresa foi uma verdadeira montanha-russa, cheia de altos e baixos. Em 2004, ele foi dispensado após um desentendimento amargo, chegando até a criticar publicamente Triple H, apesar da amizade que eles tinham construído ao longo dos anos. O retorno aconteceu em 2012, dessa vez não só como lutador, mas também atuando nos bastidores como treinador. No entanto, sua segunda passagem acabou de uma forma polêmica. A WWE optou por demiti-lo novamente, após ele ser flagrado usando substâncias para um aumento de desempenho ligadas à sua carreira no fisiculturismo, longe dos ringues. Carlito. Carlito é um dos talentos de midcard mais memoráveis da sua geração, mas a WWE o liberou mais de uma vez. A primeira vez aconteceu porque ele quebrou a política de bem-estar da empresa, e a empresa chegou a oferecer a custear a sua reabilitação, mas Carlito acabou recusando, e a WWE optou por encerrar o seu contrato, colocando fim à sua primeira passagem. Sua última demissão provavelmente marca a despedida definitiva dele da empresa, fora uma possível entrada no Hall of Fame no futuro, mas para os fãs a situação pegou todo mundo de surpresa, já que Carlito vinha trabalhando regularmente na TV como membro do Judgment Day,
antes de ser cortado. Então, galera, chegamos no final do nosso vídeo, então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!